Aoeba! Tudo bem com você? Meu nome é Rafael, aqui no guia me chamam de Rafapel, e hoje eu vou te dar alguns conselhos para reta final antes do PAS, o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília. Eu imagino que você deve estar se perguntando, cara, mas por que você vai me dar os conselhos? E realmente, você não é obrigado a receber ou aplicar todos os meus conselhos, mas deixa eu te contar um pouco sobre quem eu sou. Eu atualmente faço medicina na Universidade de Brasília, fui aprovado pelo PAS e por conta disso, junto com 2 colegas que passaram comigo para a mesma turma, depois de termos estudado juntos, eu criei o Guia do PAS. E nessa jornada inteira eu percebi quais são as dificuldades de reta final, quais são os abismos com os quais você pode se deparar, as armadilhas e por aí vai. E mais importante do que isso, eu ajudei várias pessoas a superarem essas dificuldades, a estudarem da maneira adequada para o PAS, e eu tenho muito orgulho do nosso número de aprovados. Na verdade, não é orgulho apenas do número, que foram 26 aprovados em medicina na UNB apenas em 2023 e 2024. Não é apenas o número, mas a história de cada um. Então esse vídeo é como se eu estivesse reunindo as histórias mais importantes e o que eu aprendi com elas para te falar o que vale a pena na reta final. Lembrando que uma dessas histórias é também a minha experiência. Beleza, vamos começar. Eu não estou assumindo que você está ali há 1 mês ou 2 meses da prova. Você pode assistir esse vídeo em qualquer momento, né? Mas a minha ideia de reta final inclui algumas semanas. Esse daqui não é um vídeo de última semana, não é um vídeo de última hora ou de véspera da prova, tá? Espero que você tenha aí algumas semanas até o PAS. Primeira coisa, talvez você esteja com medo de não conseguir ver todos os conteúdos, o que é plenamente aceitável. Eu entendo esse sentimento. No entanto, ele não pode te paralisar, não pode te fazer pensar, olha, já que eu não vou ver tudo, então nem vou tentar. O que eu defino como meta para os alunos é aceitar que ver tudo é realmente muito forte. Muitas vezes a gente não consegue chegar na prova com a lista de conteúdos zerada. Mas você tem quase uma obrigação, especialmente se você deseja uma nota mais alta, de ver os principais conteúdos. O que eu quero dizer com isso na prática? Você tem uma lista significativa de assuntos que vão aparecer na sua prova, é um ano inteiro do ensino médio, e que talvez alguns temas ali não sejam os mais frequentes na prova. No guia a gente posta a recorrência de conteúdos lá no Instagram. E diante de um cenário que nem tudo é prioridade, você tem que entender que para o seu estudo, algumas coisas serão mais relevantes do que outras. Então esse é o primeiro passo. Beleza, talvez não dê para ver tudo, mas você vai tentar ver primeiro o que é mais importante, porque se chegar lá faltando 1 semana e tiver sobrando conteúdo, eu espero que seja um conteúdo que cai pouco, porque se aparecer, não é só você que vai estar despreparado, várias outras pessoas nem lembram daquilo, nem estudaram aquilo, você não se prejudica tanto em relação a um item da prova sobre algo que historicamente cai pouco. Tô falando como se fosse uma gestão de probabilidade. Beleza, primeiro ponto já foi. Outra coisa que eu costumo destacar nessa reta final: não espere terminar a teoria para praticar, para fazer questões, para fazer provas antigas. Esse é um dos maiores erros que você pode estar cometendo na sua jornada. Porque fazer prova antiga, especialmente na modalidade de você simular uma prova, não pode ter como pré-requisito você ter estudado tudo. Até porque eu acabei de te contar que talvez na sua prova você ainda não tenha conseguido concluir a lista inteira de conteúdo. Quanto mais você fica adiando a decisão de pegar uma prova antiga e fazer uma prova antiga, mais tempo precioso de revisar os seus erros, correr atrás dos pontos que você não tinha entendido, você fica perdendo. Então você vai perder tempo precioso se você evitar fazer a prova antiga. Como colocar a prova na rotina? Talvez essa seja uma das próximas perguntas. Olha, existem 2 modalidades de fazer provas antigas. Uma é a parcelada. Você pega uma prova, pode imprimir ou fazer na plataforma do guia, se você tiver acesso. Você vai fazendo ao longo de um dia inteiro, com intervalos. Ou então você faz hoje, amanhã e depois. É um jeito. E depois você corrige e corre atrás dos erros. Utilizei bastante. Ajuda. E é extremamente importante quando o tempo está corrido. Se você não tem turnos inteiros disponíveis, você tem que utilizar essa estratégia. Meio que é a sua única possibilidade. Por outro lado, se você tem alguns turnos disponíveis, é quase imprescindível também fazer simulados na íntegra. Ou seja, em vez do parcelado, fazer à vista. É a prova inteira, você tem 5 horas, assim como vai ter do dia oficial, e você tem que fazer aquela prova. E aí você vai se imaginar que você está na sala oficial de prova. Você não vai sair toda hora para ir no banheiro, você não vai sair toda hora para encher sua garrafinha d'água, não vai ficar pegando o celular. Não, é você e a prova. Ter essa experiência na reta final começa a mudar o jogo para você. É chato, beleza? Porque você vai ficar chateado quando você errar questões.
mas é o que mais ajuda no sentido de fazer a sua nota crescer, porque é extremamente eficaz para te apontar que você achava que sabia e não estava sabendo de verdade, foi lá e errou. E só a partir disso, só a partir do momento que você percebe o seu erro, que você consegue ter uma medida para corrigir aquele problema. Do ponto de vista mais prático, lembre-se do seguinte: o mais importante não é só simular, também envolve corrigir a prova e correr atrás de cada uma das questões que você errou ou deixou em branco. E veja, também não é apenas fazer a questão ali que você tinha errado no simulado, você faz a correção dela e fala, tá tudo bem agora. Você precisa validar que você de fato aprendeu. Então, pensa no simulado como se ele fosse um diagnóstico de problemas. Ele virou assim, você fez uma prova antiga simulando e ela disse para você, bem na sua cara, olha, você tem um problema grave em atomística e em química orgânica. Sei lá, tô chutando conteúdos. Aconteceu isso. PAS 3 falou ali, seu problema é a química orgânica. Não é apenas corrigir as questões de química orgânica. Em alguns momentos você tem que ter a humildade de falar, caraca, estudei e eu sei menos do que eu imaginava, porque eu erro na prova. A partir do momento que você reconhece isso, você vai rever a teoria, agora com uma experiência maior, de forma mais direcionada, e vai fazer listas de questões daquele tema, de preferência que sejam questões da sua banca-alvo, ou seja, o Sebrasp, que faz o PAS UNB, que faz o vestibular tradicional da UNB, que você encontra as questões para fazer a sua lista na plataforma do guia. Show! Eu já falei sobre aceitar a lista de conteúdos, que talvez não dê para fazer tudo. Já falei sobre as provas antigas, elas devem criar ciclos de estudo e ficar assim, quase como se fosse um feedback semanal. O máximo de provas que você conseguir, inclusive, beleza? Desde que esteja conseguindo corrigir a prova, tá show. Outro ponto que eu preciso comentar numa reta final é sobre ver as obras do PAS. Olha, esse talvez seja um dos pontos que mais diferenciam o PAS de outras provas aí ao redor do Brasil. É uma lista de obras grande, talvez uma das maiores que eu tenha conhecimento, e que tem alguns pontos bem específicos. As obras caem de maneira considerável. Você tem bons pontos para conquistar nas obras. E não é tão difícil aprender sobre as obras do PAS, beleza? Do ponto de vista assim, de todos os conteúdos que estão ali disponíveis, eles são talvez os mais razoáveis para você aprender a tempo da prova. O mais importante para as obras é olhar com estratégia. Não ficar pensando, nossa, eu tenho que decorar tudo, tenho que saber a data, tenho que saber o nome completo, tenho que saber pipipi, popopó. Se perguntar, cara, o que eles podem cobrar de mim? E aí que volta o conselho anterior de fazer prova anterior. E aí que volta o conselho anterior de fazer a prova antiga, porque você vai perceber das provas antigas qual é a abordagem das obras e isso vai direcionar a maneira como você estuda as obras. Só evita um erro, tá? Esse erro aqui pode limitar a sua nota. Que é falar, olha, não dá mais tempo, obra é mais razoável, é mais fácil, eu vou passar daqui até a minha prova estudando apenas obra. Cara, não deixa de lado conteúdos de exatas. Evite a exatasfobia, sei lá, que é você ter o medo de qualquer coisa que seja matemática, física, química, porque muitas vezes são conteúdos que você conseguiria aprender e você está se recusando a tentar agora e limitando automaticamente a sua nota no dia da prova oficial. Esses 3 conselhos ajudam a criar um bom ambiente, assim, um bom direcionamento para a reta final. Mas existem vários outros e agora eu vou pincelar, para finalizar o vídeo, sobre outras medidas importantes numa reta final. Bom, inevitavelmente, é um período mais intenso nos seus estudos, tá? Cara, para mim foi assim nos 3 anos que eu fiz o PAS. O último mês, os últimos 2 meses, eram os meses que eu mais estudava, mais horas dedicava a estudar. Você não tem muito como lutar em relação a isso. Se você está planejando aumentar o seu desempenho, muito provavelmente você vai se encaixar nesse cenário de aumentar o seu número de horas. Você tem que lidar com essa parte, então. Escolha algumas coisas das quais você não abre mão. Isso daqui você vai ter que ter uma maturidade. O que eu quero dizer com isso? Você não pode se privar de todo o lazer do mundo na reta final para não chegar lá bitolado, mas você vai se privar de algumas coisas. Isso vai acontecer. Então você tem que escolher continuar com aquilo que você não abre mão de jeito nenhum e ter sabedoria para escolher isso. Porque se a sua resposta está sendo, olha, eu não abro mão do TikTok, do Fortnite, nem da pelada de sábado e domingo, você não está abrindo mão de nada. E você não está fazendo o sacrifício que é um pouco inevitável numa reta final. Então, reflete. E principalmente, sabe uma coisa que eu gostava de pensar também quando era reta final? Que, cara, no momento que eu entregar a prova, eu faço o que eu quiser. Eu tô de férias, eu vou sair, eu vou jogar videogame, que era algo que eu fazia bastante na época do meu PAS. E fechou. Por agora é um sacrifício, mas depois você tem um período legal de férias, até recomeçar os estudos e tudo mais. Então, escolha o que você não vai abrir mão, beleza? Bom, eu acho que isso acaba direcionando aqui para o encerramento do vídeo. Os últimos conselhos são para você acompanhar todos os conteúdos do guia na reta final, porque tem muito vídeo que a gente está preparando de conselhos, de conteúdos. Acompanhar as lives que a gente faz todo ano
na época das vésperas, nas 2 semanas anteriores da sua prova do PAS. Então, uma live por dia de graça no nosso canal. E também participar do nosso evento presencial que vai inaugurar todo esse rolê aí que eu tô te falando de revisões. Você vai aprender com quem passou na UNB, você vai aprender com professores também que estão há décadas ali trabalhando com os alunos que sonham em entrar na UNB. Então é um evento que o guia prepara com muito carinho, que eu conto com a sua participação, beleza? Bons estudos para você nessa reta final. Eu sei que é difícil, mas eu também sei que você é plenamente capaz de conseguir o seu objetivo e estou na torcida por você.